Você já sentiu aquela adrenalina de quando um golpe conecta de forma tão brutal que faz o público gritar e os comentaristas ficarem sem reação? Hoje vamos mergulhar no mundo dos nocautes do UFC. São momentos em que a ciência do combate encontra o puro instinto animal. Prepare-se para golpes dignos de videogame, movimentos que parecem coreografados por Bruce Lee e alguns nocautes que deixaram até o Dana White de queixo caído. Bora começar essa viagem pelos top 10 melhores nocautes da história. Nada grita mais no UFC do que um nocaute fulminante. É momentos onde técnica, força e às vezes até um pouco de sorte criam cenas que ficam para sempre na memória. Hoje vamos ranquear os 10 nocautes mais brutais e espetaculares do octógono. Já aviso, tem de tudo aqui. Cotoveladas, chutes e até o famoso soco de mandar para outra dimensão. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao top 10. Kung Lee vs Rich Franklin. Na primeira posição, uma luta que é um verdadeiro exemplo de precisão, técnica e imprevisibilidade do MMA. Kung Lee, mestre do Kung Fu e dono de um dos estilos mais dinâmicos do UFC. Do outro, Rich Franklin, uma lenda do esporte com uma carreira repleta de nocautes e vitórias. Mas naquela noite, Kung Lee mostrou que às vezes basta um único golpe para mudar tudo. O cruzado conectou limpo no queixo de Franklin, desligando-o instantaneamente. Não teve reação, mas teve chance. Foi um daqueles nocautes que acontece tão rápido que, se você piscasse, perderia a ação. Yair Rodrigues vs zumbi coreano. Em segundo lugar, meus amigos, se você acha que já viu de tudo no UFC, esse aqui vai redefinir o conceito de surpresa. Era o último segundo da luta, o cronômetro estava prestes a zerar e os dois estavam cansados, trocando golpes como se dissessem, vamos acabar logo com isso. Foi aí que Yair resolveu virar artista marcial e inventor ao mesmo tempo. No que parecia um momento de desespero, Yair soltou uma cotovelada de baixo para cima, um golpe tão inusitado que até quem estava assistindo demorou para entender. O zumbi coreano, que vinha caminhando para atacar, foi pego de surpresa e desabou. Foi tão imprevisto que até o árbitro pareceu travar por um segundo antes de intervir. Francis Ngannou vs Alistair Overeem. Na terceira posição, temos Francis Ngannou, ou como gosto de chamar, o braço do apocalipse, enfrentando Alistair Overeem, um dos pesos pesados mais respeitados do MMA. Mas nesse dia, Overeem não enfrentou um lutador comum, enfrentou uma força da natureza. Em menos de 2 minutos, Ngannou soltou um uppercut tão destruidor que parecia uma colisão de planetas. Esse momento não é só um dos maiores nocautes do UFC, é uma aula visual de por que ninguém quer ficar na frente do Ngannou. Se ele consegue fazer isso com Overeem, o que ele não faria com quem esqueceu a guarda aberta? É melhor nem descobrir. Jorge Masvidal vs Darren Till. Na quarta posição, temos uma das lutas mais emocionantes da carreira de Jorge Masvidal. Em 2019, ele enfrentou Darren Till em Londres, na casa do adversário. Till começou forte, dominando o primeiro round com potência e confiança, mas Masvidal estava só esperando o momento certo para virar o jogo, e o momento chegou. Masvidal, do jeito frio e calculista que só ele sabe ser, viu a brecha e lançou um cruzado. O impacto foi tão certeiro que Till estava dormindo antes do corpo entender que era a hora de cair. Makhmud Muradov vs Trevor Smith. No quinto lugar, Makhmud Muradov, um lutador que combina precisão com explosividade, enfrentando Trevor Smith, conhecido pela sua resistência, mas nessa luta, nem toda a experiência de Smith foi suficiente para lidar com a obra-prima de Muradov. No terceiro round, quando muitos já estariam só esperando o gongo, Muradov mostrou que ele não estava ali para pontuar, estava ali para impressionar. Ele esperou pelo momento certo, mediu a distância com perfeição e executou o golpe com a calma de um cirurgião. E o resultado, um dos nocautes mais marcantes da divisão, Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik. No sexto lugar da nossa lista, temos o confronto entre Francis Ngannou, o homem que faz pesos pesados parecerem leves, contra Jairzinho, um dos melhores strikes da divisão. Mas essa luta foi tudo menos equilibrado. Durou 20 segundos, e eu não estou exagerando. Ngannou entrou com uma energia que dizia, hoje não quero jantar atrasado. Ele cruzou o octógono como se fosse um tanque de guerra, e começou a soltar golpes de tudo quanto era ângulo. Jairzinho tentou, mas não teve tempo de entender o que estava acontecendo. Sabe aquele soco que, se fosse em você, faria até sua alma perder licença para sair? Esse foi o golpe. Travis Browne vs Stefan Struve. Agora, se a altura fosse tudo, Stefan Struve teria saído ileso. O gigante holandês é conhecido por usar sua envergadura como uma arma mortal. Nessa luta, Travis não deixou o tamanho intimidar. Ele trouxe força, estratégia e um golpe digno de virar highlight eterno. Travis mostrou que, no octógono, a criatividade e a coragem de arriscar pode fazer toda a diferença. Um Superman Punch que ficará para sempre na memória dos fãs, e provavelmente no queixo do Struve. Roy Nelson vs Brendan Schaub. Na oitava posição, temos um clássico da força bruta do peso pesado, Roy Nelson, com seu lendário queixo e a temida mão direita, contra Brendan Schaub, um strike promissor que entrou confiante nessa luta. Mas confiança não protege queixo, e Nelson provou isso de forma definitiva. A estratégia de Schaub era clara, usar sua movimentação e envergadura para evitar entrar no raio de ação de Nelson, e por um momento parecia que estava funcionando, mas Roy Nelson, conhecido pela paciência e pelo poder devastador, só precisava de uma chance, e quando ela apareceu, foi como apertar o botão de desligar. Tyron Woodley vs Josh Koscheck.
Na nona posição, Josh Koscheck, um veterano conhecido pela resistência e pelo wrestling afiado. Mas nessa luta, o que brilhou não foi a estratégia ou grappling, foi o puro poder do Tyron Woodley, que encerrou a noite com um dos nocautes mais marcantes da sua carreira. Koscheck tentou pressionar, mas cometeu o erro de deixar a guarda aberta enquanto avançava. E foi aí que Woodley mostrou sua marca registrada, explosão e precisão. Ele soltou um overhand de direita tão brutal que Koscheck caiu imediatamente, sem tempo para reagir. Woodley deixou uma mensagem clara para a divisão: quem me subestima cai. Miles Jones versus Kevin Natividade. Em 10º lugar, temos Miles Jones provando que, às vezes, um golpe bem colocado é tudo que você precisa. A luta estava equilibrada até que, no 3º round, Jones soltou um uppercut tão brutal que parecia mais um botão de desligar do que um soco. Kevin Natividade foi editor na luta para a boa noite em frações de segundo. Esse nocaute é a prova de que, no UFC, um segundo pode mudar tudo. Miles Jones fez isso parecer fácil. E para Kevin Natividade, foi só um piscar de olhos entre acordar com o árbitro perguntando o que ele queria de café da manhã. E é isso, galera. Esses foram os 10 melhores nocautes da história do UFC. Momentos que nos lembra porque amamos tanto esse esporte. Não esqueça de deixar nos comentários o seu nocaute favorito ou aquele que você acha que merecia estar na lista. E claro, se inscreva no canal, porque aqui é direto no queixo sem enrolação. Até a próxima e lembre-se, no octógono da vida, às vezes é melhor ser o juiz do que o lutador.